In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para mais uma meditação sobre o Santo Sudário, a principal relíquia que nós temos da ressurreição de Cristo. Nessas últimas aulas, nessas últimas meditações, passamos por vários pontos, vários temas, várias evidências, com o apoio da ciência, do catecismo, da escritura, que nos mostra como o sudário tem tudo para ser autêntico e pertencente a nosso Senhor Jesus Cristo. Na meditação passada, eu falei um pouco da anatomia, da beleza do homem do sudário. Uma pessoa muito bela em seu corpo, uma pessoa que, como diz a Escritura, era o mais belo dos filhos dos homens, mostrando que devemos evitar dizer que Jesus era uma pessoa deformada, cheia de desleixo, por causa que, como ele não tinha pecado, o seu corpo também era de uma sensibilidade incrível. Não se pode imaginar que o corpo do Cristo era um corpo desleixado ou feio, com as imperfeições que o pecado traz para a nossa carne, tá certo? E vimos que tem uma ideologia que propaga um Jesus diferente para destruir tudo aquilo que a civilização ocidental plantou e tentou colocar em nossa fé, principalmente o famoso Jesus europeu que se fala, não é? Eu fiquei devendo para vocês o que Santo Tomás diz a respeito dos corpos gloriosos. Aqui não é uma aula, nem deve ser, de dogmática. Isso nós já trabalhamos na catequese do zero. Eu só queria falar para vocês as qualidades dos corpos ressuscitados para a vida, que serão semelhantes ao corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso eu fiquei devendo na meditação passada. Então, todos nós que vamos ressuscitar no último dia, alguns para a vida e outros para a morte, se merecermos o corpo glorioso, porque nós vamos também ter o nosso corpo restituído, porque se ele foi um instrumento para o bem, vai merecer também a recompensa para o bem. Se for instrumento para o mal, vai merecer penar com a alma no inferno, tá bom? Santo Tomás ele diz logo, já no seu comentário ao credo, que como o corpo será incorruptível e imortal, não haverá necessidade de alimento nem de união carnal. Isso ele falando do céu, certo? Isso é contra a opinião dos judeus e muçulmanos, ok? E também, isso ele comentando sobre o corpo, diz que todos, tanto os bons quanto os maus, ressuscitarão com o corpo íntegro, não lhe faltando nada da perfeição humana. Ou seja, não haverá cegos, coxos, nem nenhuma deficiência, tá bom? E todos ressuscitarão na idade perfeita, ou seja, a idade da maturidade, que se imagina que seja 32 ou 33 anos, tá bom? Ele coloca uma condição quádrupla dos corpos gloriosos. A primeira é a claridade, baseando-se em Mateus 13, 43, onde diz assim: então resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. A segunda é a impassibilidade, baseando-se em Coríntios, 1 Coríntios 15, 43.
semeia-se na ignomínia, ressuscitará glorioso. Deus lhes enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem mais dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso já é Apocalipse. A terceira é a agilidade. Os justos resplandecerão e brilharão como centelhas que correm por um canavial. Sabedoria 3, versículo 7. E a quarta é a sutileza. É semeado um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Isso baseado em Coríntios. Não que seja inteiramente espírito, tá bom? É um corpo também de carne, mas estará totalmente sujeito ao espírito. Isso se dará por causa da semelhança com o corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que será o nosso corpo se nós merecermos, com todas essas qualidades, tá bom? Com essas condições. Isso era somente porque eu fiquei devendo da outra aula. Hoje nós vamos falar da crucifixão, de como foi a paixão. Vai se encontrar no capítulo 7, as incríveis marcas de crucifixão, do Lençol de Turim, o Evangelho dos Cientistas, um livro, uma pesquisa que você pode adquirir por aí falando sobre o Santo Sudário, não é? O Sudário ele não contradiz em nada os Evangelhos, pelo contrário, dá muita evidência que seja do Cristo, tá bom? Então, as investigações arqueológicas confirmam essa historicidade da Escritura. Tá bom? Então, veja, o que é possível notar da crucifixão no sudário? Bom, é possível notar que a face direita está inflamada. Tá bom? O renomado e experiente clínico geral, Dr. David Wills, enumerou os ferimentos assim: intumescência, que é inchaço de ambas as sobrancelhas, pálpebra direita rasgada, grande turgescência sob o olho direito, nariz inchado, ferimento triangular na face direita, com o ápice apontando para o nariz, turgidez da face esquerda, entumecimento do lado esquerdo do queixo. Ou seja, a ciência pode constatar que ele recebeu vários golpes violentíssimos no rosto que fizeram inchar bastante uma das faces a ponto de as veias estourarem. Isso confirma passagens como, por exemplo, Marcos, capítulo 14, versículos 64 a 65, que diz assim: alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esbofeteá-lo e a dizer: faça uma profecia, e os criados o esbofeteavam. E também João 18, 22. A essas palavras, um dos guardas que ali se achavam deu uma bofetada em Jesus. Isso aqui você pode encontrar na Sagrada Escritura. A cartilagem do nariz, pela pesquisa, não é? A cartilagem do nariz de Jesus foi deslocada do osso. Ou seja, foi entortado o nariz de Jesus. E tem outra constatação. Perto dos lábios achou-se a marca de 3 digitais. Uma parte da barba lhe foi arrancada. Tá bom? Isso é outra confirmação que nós temos que mostra definitivamente ali que esse homem passou o inferno na terra. É o inferno de um Deus, como diz aqui o subtítulo. Tá bom? Agora sobre a flagelação. Isso foi aquele tormento antes do Cristo. Sobre a flagelação. Não foi qualquer chicote, e sim o temido flagrum romano. Um chicote com tiras duplas de couro aneladas que provocavam 2 feridas a cada golpe e traziam em suas extremidades 2 bolinhas de chumbo unidas por uma barra
como pequenos halteres, ou então ossos, que penetravam a carne e dilaceravam a pele, chegando a descobrir as costelas. Esse foi o tipo de chicote que foi utilizado para flagelar Jesus. Há também marcas de outro tipo, de outro flagro, que possuía 3 cordinhas, terminando também em bolinhas de chumbo ou pequenos ossos. Ou seja, não era apenas um flagelo contundente, mas também lacerante. Era que rasgava a carne da vítima. Era para rasgar mesmo que Jesus foi flagelado. Tá? E essa palavra flagelo vem desse flagro, desse tipo de chicote. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui a foto. Vocês conseguem ver aí, certo? E mostra-se também na pesquisa que o homem do lençol não foi flagelado de pé, mas recurvado sobre um toco de coluna, sendo chicoteado nu por 2 homens fortes, um à esquerda e outro à direita. O homem da direita era mais alto que seu colega, pois o centro da irradiação dos golpes desferidos à direita é um pouco mais alto que o dos golpes desferidos à esquerda. Mostrou-se também a tendência sádica de ferir as pernas da vítima, além das costas. Tudo isso que você está escutando, se você está lembrando da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, ótimo. Realmente não foi uma brincadeira. A pesquisa diz que todos os golpes foram desferidos por trás com a intenção de circundar o corpo, ferindo o peito e a frente das coxas. E foi contado em tudo mais de 100, talvez 120 flageladas que aquele homem levou, certo? Agora, o que isso diz para a sua vida? Quando você pensa em Jesus recebendo toda essa opressão, como isso reflete na sua vida? Lembra que isso aqui é uma pesquisa que nós estamos fazendo para meditar. Nós devemos pensar como tudo isso reflete em nossa vida, essa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Tudo consequência do nosso pecado. Nós sabemos que, por termos contraído uma dívida infinita com Deus, somente Jesus poderia pagá-la. E o seu amor levou a passar por tudo isso. Santo Tomás diz que uma gota seria necessário. Uma gota de sangue poderia nos salvar. Mas veja o quanto Jesus foi além. Por isso que a santidade é isso também, não é? Você ir além daquilo que é o obrigado. Não é? O santo é uma pessoa que faz além daquilo que está obrigado. Você tem obrigação de ir todo domingo para a missa? Tem. Mas, se você quer se santificar, você vai fazer também o que está além da lei, da sua obrigação. Consegue compreender? É um amor gratuito a Deus que nós damos. Certo? Eu acho que nós estamos conseguindo caminhar bem, nós não estamos com dúvidas, né, de entendimento, porque isso aqui é algo mais meditativo. Eu estou apenas comentando a pesquisa aqui com vocês, fazendo essas meditações. Agora vamos passar para a coroação de espinhos, tá bom? De nosso Senhor Jesus Cristo. Colocaram a pauladas em sua cabeça a coroa feita de espinhos em forma de capacete. Quase uma centena de furos transpassou seu couro cabeludo. Na fronte e na nuca reconheceram-se claramente manchas de sangue. A mecha de cabelo à esquerda do rosto encontra-se bastante empapada de sangue.
Os espinhos que formaram a coroa eram semelhantes a agulhas por serem longos e pontiagudos. Um espinho atravessou-lhe a pálpebra. Em alguns filmes nós vemos somente uma coroa de espinhos bem pequenininha, só ao redor assim. Mas tudo indica que foi utilizada uma coroa que pegava de trás da cabeça para frente, como um capacete mesmo, que encaixava na cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, feridas profundas na cabeça, há um grande coágulo de sangue na frente, logo abaixo da linha dos cabelos, do lado esquerdo da testa, formando um 3 invertido, indicando que ele encontrou algum obstáculo durante a descida. Provavelmente isso se deve à contração espontânea dos músculos da testa, em reação à dor, vincando a superfície frontal. A forma como o sangue escorre dos ferimentos da nuca, causados por um tipo de capacete de espinhos, impressiona os cientistas, pois são totalmente fiéis aos detalhes científicos e fisiológicos. É algo impressionante que é encontrado ali, na cabeça desse homem do sudário, dessa análise que foi feita, que foi realizada, né? Agora sobre o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se entende que o percurso foi um pouco relativamente curto do Calvário, né? Sabe-se que por tudo que ele passou, se temia que não chegasse vivo para ser crucificado, por isso se pediu a ajuda de outra pessoa. E os joelhos estão profundamente feridos com cortes na região da rótula e escoriações, parecendo indicar repetidas quedas, pois há partículas de terra misturadas ao sangue no joelho esquerdo. No joelho direito há pequenos ferimentos e contusões. Há lacerações no joelho esquerdo. As quedas eram realmente fortes e com impacto violento, causavam mais sofrimento à vítima já combalida. Só falta dizer que foi o Cristo essa análise. Porque esse homem do sudário tem feridas também no joelho. Tem marcas de coroa de espinho. E parece que não se tem notícia de outra pessoa na história que usou de uma coroa de espinhos. Não é? Diz que não se tem história de pessoas que utilizaram coroa de espinhos assim. Por fim, eu só queria falar sobre a questão da Verônica, porque hoje se tem uma história, se tem algumas opiniões que dizem Verônica existiu, Verônica não existiu, né? Vamos ver também o que a pesquisa diz sobre a Verônica, né? Diz assim, ó, há uma discordância facilmente reconhecível entre a direção tomada pelos fios de sangue provenientes da nuca e a direção que tomaram os traços de sangue das feridas do rosto. Os provenientes da nuca inclinam-se quase todos para a esquerda, ao contrário dos que provêm do rosto, que tendem para a direita ou em linha vertical. Não há, porém, nenhum inclinado à esquerda, ou seja, antes que a vítima fosse levantada da cruz. Então, está diferente a posição do sangue, certo? No rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. É lícito dizer que o rosto foi enxugado por mãos que o limparam e não a nuca. Traços de sangue da coroação de espinhos na região occipital revelam-se àqueles que se inclinaram à esquerda. É muito provável que a Verônica tenha existido. E nós, como católicos, acreditamos que sim, porque nós a chamamos de Santa Verônica.
E a igreja não iria canonizar uma pessoa que não existiu. Como é que, por exemplo, alguém fala que esses santos que se dizem lendários, como São Cristóvão, São Jorge, eles nunca existiram e a igreja os canonizou? Ora, então quem reza para São Jorge ou para São Cristóvão está rezando para quem? Se eles não existiram. Né? Isso é uma reflexão também para nós pensarmos sobre essa falta de fé que as pessoas têm nessas coisas, né? Nessas devoções e principalmente atrelado ao meio popular, tá bom? Hoje nós vamos ficando por aqui, com esse caminho doloroso, com essa via sacra. Depois vamos prosseguindo, falando da morte e concluindo a análise sobre o homem do sudário, que tudo indica até agora que era nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.